Aí que tá. Por isso que é melhor utilizar o Teams, porque ele já fica o link da gravação. Senão eu vou ter que fazer sempre um upload ali pro YouTube. Mas vamos lá. Vou ter que usar. Aí depois eu vou pedir para vocês lá no WhatsApp para me passarem os e-mails, que daí eu crio um grupo com toda a disciplina e aí coloco vocês como participantes, aí fica mais fácil para eu mandar os convites aí para vocês. Tranquilo? Então vamos lá. Bueno, pessoal, então eu estava falando dos indicadores de manutenção. Primeiro, disponibilidade, é o tempo total que o equipamento está disponível para trabalhar, excluindo o tempo que ele ficou parado para manutenção. É diferente da disponibilidade, vocês já devem ter visto isso em alguma disciplina aí, do cálculo do IROG. Tá? O cálculo do IROG é o tempo total que ele está programado para trabalhar, divide menos o somatório de todas as paradas não programadas, tá? E se ele for equipamento crítico, todas as paradas não programadas e as programadas também saem dessa disponibilidade, porque o crítico ele tem que ter um tempo disponível de 7 vezes 24, dividido pelo tempo total que ele está programado para trabalhar. Tá? É diferente. No caso dessa disponibilidade de manutenção, só desconta o tempo que ele ficou parado para manutenção. Tranquilo? Tá. E, no caso, a medida do tempo de reposição do serviço, de reposição em serviço do sistema é o MTTR, que é diferente do MTTF. O que acontece? O MTTF é o seguinte, parou, começa a contar. Vai ter que comprar a peça, 5 dias para a peça vir, está contando. Chegou a peça, o cara, em questão de 1 hora, bota a máquina a rodar. Então, foi 5 dias mais 1 hora, vamos supor. O MTTF vai ser 5 vezes 24 mais 1 hora. Bota aí, fazendo os cálculos aqui, 5 vezes 24 mais 120 horas. E 121 horas, desculpa. E o MTTR é apenas 1 hora. Certo? Alguma dúvida quanto a esses indicadores? Tá? Outra coisa importante, esses indicadores tu pode se comparar com empresas do mundo inteiro. Tá? Então, são indicadores aonde existe razoavelmente simples de conseguir parâmetros de benchmark. Tá? Obviamente, também reforçando, esse benchmark é sempre interessante fazer com empresas do mesmo segmento e equipamentos similares, certo? Tranquilo, pessoal? Beleza, então vamos adiante. Só uma dúvida, professor. Fala. Esse tempo, como ele é anotado, é a máquina que dá, é um programa, é um sistema, é o operador que diz o tempo que a máquina ficou parada? Então, existem várias formas, tá? Por exemplo, lá na empresa, como a gente não tem equipamentos aonde tenham essa anotação, tá? O que acontece? Tem equipamentos mais antigos não vão ter essa preparação no sistema. Então, a gente faz com uma planilha, tá? Planilha na mão, e depois a gente passa limpo no Excel. Um segundo nisso seria o mais básico, assim como pode ser medido. Um segundo nível, vou pegar caso até, vou usar outras empresas que têm um sistema MES, que é um sistema onde ele está interligado com as máquinas e cada parada o cara anota no sistema. Tá? Então, tu pode tirar desse MES essa informação. Ou alguns equipamentos já vêm dotados desse sistema, tá? Aí o próprio sistema da máquina vai estar anotado, né? Quando ela parou, por quanto tempo parou, enfim. Agora, nenhum sistema é autossuficiente para fazer a gestão. O sistema ele serve
para ajudar a gerar informações para que a gente possa tomar as decisões, certo? Então, o que acontece? Pode até o equipamento ter isso, mas se ninguém for lá extrair essa informação, propor uma análise, um trabalho em cima disso, ou seja, gestão, nada vai acontecer. Então, vamos lá. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Equipamentos mais antigos pode ser anotado na mão. Equipamentos mais novos podem ter esse próprio sistema ou a empresa comprar um sistema, tá? Alguns exemplos de sistema MES. Tem o Effect da Produtari, que eu sei que a gente está procurando. Tem o Drummer, que é da Numericon. Tem o PF aqui de Caxias e tem N outros sistemas. Então, esses sistemas, tu conecta o sistema ao equipamento e ele começa a medir quanto tempo está parado, está trabalhando e quanto tempo está parado. Algum desses sistemas, tá? Para isso até a gente teria que entrar um pouco na parte de cálculo de rendimento de equipamento. Algum desses sistemas, eles fazem até o travamento do equipamento. Vamos supor assim, tu configurou o sistema, tu tem uma máquina lá, que se caso o operador, a máquina parar por mais de, sei lá, 2 minutos, 1 minuto, o sistema trava, que o cara tem que chamar o supervisor para desbloquear lá, tipo caixa de supermercado, para desbloquear lá, e aí ele põe o código da parada, e depois ele extrai todas essas informações. Tá? Então, vamos dizer assim, ó, que tu não tenha isso na tua empresa, dá para começar com anotação no papel. Mas só que se tu não olhar isso todos os dias, de nada vai adiantar. Não sei se eu esclareci essa dúvida. Sim, ficou bem claro. Obrigado. Senão, ou criei mais dúvida ainda. Mas, vou dizer assim, hoje nós lá na empresa a gente usa uma planilha e o cara escreve lá e depois a gente passa para um programa no Excel. Mas, cara, não é a melhor solução, porque assim, ó, aí às vezes dá um problema no Excel, aí tem que o cara que criou não está mais lá, e às vezes a gente tem que chamar ele está trabalhando por conta, no Senai, com consultoria, enfim, sabe? Chegou num ponto agora que a gente está, nós vamos ter que investir num sistema MES. Só que aí, como são 5 empresas, 4 de manufatura, nós vamos ter que conversar com a turma toda para fechar na aquisição de um sistema corporativo, né? Tá? Mas, cara, assim, ó, só para ter voltando nesse assunto, só para dar uma noção de como a gestão, e aí quando a gente fala em manutenção, fala em confiabilidade, está cada vez mais evidente que a gente está falando de gestão, faz a diferença, tá? Tinha um equipamento que não era medido a eficiência e nem as paradas e nem dado o suporte necessário para reduzir as paradas. Ele cortava, só para você ter uma ideia de dimensão, de 65 a 70 chapas por dia, tá? Depois que a gente começou a fazer esse trabalho de medição de eficiência, de ações no sentido de quando o cara tiver uma parada, resolver o problema para ele, ou seja, dar o suporte, né? Porque o operador, às vezes, a gente julga o cara, esse operador não tira a produção. Quando, na realidade, o que acontece não é que o cara não tira a produção. O que acontece é que, às vezes, ele não tem condições para tirar a produção e, o pior, ele não tem voz para falar. Então, eu estou saindo um pouquinho do foco aqui da manutenção, mas sem desviar muito. Quando a gente fala do GPT, que é o Sistema de Gestão do Posto-Trabalho, e aí ele anota nessa planilha todos os problemas que aconteceu no dia em questão, para no dia posterior fazer uma análise, tu faz essa análise e todos os problemas que ele colocar lá, com a equipe de suporte, aí fala manutenção, engenharia, enfim, quem for, tem que ir lá e, o cara disse que está com problema que a máquina está desarmando o relé térmico, né? Vamos dizer, lá né? E aí vai o pessoal da manutenção, como eles não podem mexer no quadro, vai lá o cara da manutenção e só vai lá e dá um reset. Quando tu vê, cara, todos os dias ali, 2, 3 minutinhos para resetar, mais 5 minutos o cara da manutenção ir lá. Não parece muito, mas começa a dar isso aí 4 vezes por dia, quando vê 8 minutos, 4 vezes 8, 32, vezes 20,
tu tá falando aí num mês por baixo, vezes 20 ou 22, né? Tá falando aí de 640 minutos, quando vem um dia, né? Só com um detalhe desses. Então, são coisas desse sentido que a gente tem que ter uma metodologia para conseguir proporcionar para o operador o espaço para ele registrar e o suporte, né? E antes de julgar se o cara é bom ou não é. Às vezes tem muito disso. Tranquilo? Bom, ainda continuando na questão da confiabilidade, né? Então, segurança contra acidentes durante funcionamento, né? Medidas de confiabilidade, né? Ali, eu acabei cortando. Deixa eu arrumar. De confiabilidade. Opa, desculpa aí, pessoal. Peraí. Pronto. Medidas de confiabilidade do sistema relativo a faltas que ocasionam efeitos catastróficos. Tá? E aí... Oi. Não está espelhando a tela, está aparecendo a câmera do senhor. Ah, desculpa. Agora? Ainda não. Ué. Ah, desculpa. Falha minha. Barbeiragem minha. Agora sim. Agora foi. Feito. Ah, então, aí vocês têm vários casos aí, né, de acidentes muito sérios, né? E aí é essa questão, tu tem que proporcionar todas as condições do cara trabalhar com segurança, né? Que nem um elevador. O elevador não pode abrir a porta se a cabine não estiver no andar. Então, o equipamento não pode funcionar se alguém estiver fazendo manutenção. Então, até pela norma, tá, pessoal, e me corrija se eu estiver errado, além da identificação na máquina, tá, geralmente pela NR 10 ou 12, acho que é a 12, tu tem um cadeado com uma chave que é do cara que está fazendo a manutenção e um cadeado com uma chave, e esse cadeado, essa chave vai no disjuntor da máquina, tá, que faz a passagem de energia para a máquina, com o supervisor da área. Então, o cara da manutenção libera e vai lá o supervisor da área e libera para poder trabalhar. O cadeado, professor, tem que ser posto em todas as fontes de energia. Elétrica, pneumática, hidráulica. Perfeito. Então, ele vai no tipo um disjuntor, né? Isso. Ele vai travando e... Mas me diz uma coisa, tá? Elétrica, beleza. E na pneumática, como é que faz? Ele tem um cadeado, que no caso para nós lá, quem geralmente tem é o da manutenção, né? Sim. Então ele bloqueia, ele põe esse cadeado com a identificação do nome dele também, com uma placa de identificação, né? Tá, mas então, que a válvula registro. pneumática ela é uma registro esfera, né, geralmente? Exatamente. É nesse registro que vai. Ah, é um registro especial. Então é que eu não vi ainda esses registros. Lá na empresa a gente usa só na parte elétrica. A gente usa na pneumática e na hidráulica também. Perfeito. Não, cara, e assim, parece que é bobagem isso, né, cara? Mas pelo amor de Deus, vou pegar casos aqui de empresa aqui, própria Rinaldi, né? Teve anos atrás, um acidente que foi dessa natureza. O cara estava dentro do equipamento lá fazendo manutenção, o cara que foi ligar não se deu conta, ligou e esmagou o cara. Então... depende do equipamento, tu ainda, mesmo desligando ele continua, né? Acionado, né? Então o risco é bem alto. Equipamentos principalmente com pneumática, né? Hidráulica, Exato. que tem ainda o movimento do próprio sistema, né? Um resíduo no pulmão de ar ou o reservatório de óleo, enfim. Isso aí. Isso aí. Beleza. Obrigado aí pela colaboração. Então, assim, ó, isso aqui é extremamente importante, né? Que funcione e isso aqui pode poupar uma vida. E digo para vocês, um acidente com vítima fatal, se for um problema relacionado com equipamento, o Ministério do Trabalho vai na empresa, ele detectou que foi um problema, que o equipamento não estava travado, não estava protegido enquanto a pessoa estava fazendo manutenção,
e que veio ocasionar isso, ele fecha a fábrica, ele fecha aquela área. Vamos dizer que tu tem uma área lá de pintura ou um processo que é parte integrante do produto. Fecha, para. Então, não adianta. Isso aí é uma coisa, cara, que não pode se descuidar. Tanto é que várias empresas, e aí eu até concordo, a segurança do trabalho não responde para a gestão industrial. A segurança do trabalho responde para uma área acima da gestão industrial, às vezes, em algumas ocasiões, para o próprio diretor-presidente. Assim como em algumas empresas também a área de qualidade, né, não responde para a gestão industrial, porque pode acontecer em alguns casos, obviamente, se tu não tiver um nível de maturidade e de preparação, porque a gente sabe, a produção, o cara é cobrado por volume, e tem que estar sempre colocando produto para fora. E aí tu tem um problema que uma máquina está variando, não está garantindo medida. A tendência do cara que responde por volume é não querer parar. Eu vou pegar o caso ali do exemplo do colega ali, do Rodrigo. Pá, os caras estão trabalhando. Tem demanda, mais capacidade. Até que a máquina para. Quando para, fica 5 dias parado. Então, qualidade é a mesma coisa. Às vezes o cara não faz conta e age mais pela emoção. Então, se tem um problema de qualidade, cara, a área da qualidade em algumas empresas, alguns sistemas eu já vi, está vinculado à direção da empresa. Então, mesmo que o cara queira dizer, não está dentro da especificação, para. Não adianta. Tá? E outra questão importante, a segurança contra o acesso não autorizado, né, relativo a falhas contra a integridade, confidencialidade e autenticidade. Então, com a tecnologia que tem hoje disponível em alguns equipamentos mais novos, pode até vincular o acesso à leitura, como é que é, da digital lá, faltou a palavra agora. Biométrica? Biométrico, obrigado. A leitura biométrica. Por exemplo, acesso a áreas que a pessoa ganha periculosidade, tá? Sem querer fugir muito do foco. Por exemplo, acesso à área de gás ou acesso à área de inflamáveis. Pode tranquilamente, não é um investimento assim tão expressivo, né? Colocar um acesso biométrico, né? Com câmera. Pronto. Porque várias empresas, as empresas de maior porte, já responderam e já levaram condenações bem significativas de pagar a periculosidade. O cara não ganha a periculosidade, ele vai lá dentro de uma subestação, dentro de uma área de produtos inflamáveis, vai lá e tira uma selfie. Hoje em dia, o cara com o celular, ele está sempre no bolso, né? Tirou uma selfie, saiu da empresa, mal intencionado, vai no advogado, o advogado, obviamente, vai ganhar um percentual em cima dessa reclamatória, coloca a empresa dizendo, não, eu tinha acesso e está aqui a prova. Pronto. E aí a periculosidade, ela vai até, se não me falha a memória, 40% em cima do salário da pessoa, não é sobre o salário mínimo como a insalubridade, 40% em cima do salário da pessoa. Então, vamos dizer que o cara tem um cargo lá de 10 mil, ele vai ganhar essa causa aí R$4.000 por mês durante todo esse tempo. Aí, acho que são até 5 anos o modo de retroagir, né? Então, são questões dessa natureza que tem que estar sempre, né, se cercando. E as empresas menores ou as empresas que não se atentem a essa questão pode ter um passivo trabalhista muito expressivo mesmo. Isso mudou bastante agora com essa nova legislação, porque se a pessoa coloca a empresa e não conseguir provar, ela vai arcar com os custos, né? Então, isso movimentou um pouco esse, até então, mercado de reclamatórios trabalhistas, reduzindo bastante essa relação.
Então, outro conceito importante, pessoal. Cada sistema obedece a uma especificação, tá? Seja ela desenho, seja ela especificação de tolerância de peças, geralmente por um desenho, né? Oferece um serviço ao exterior, possui um estado interno de execução, pode ser composto por subsistemas internos, pode utilizar serviços e sistemas externos e pode ser um modelo black box, ou seja, sistemas fechados, como alguns sistemas ERP ou outros sistemas. Tá? Então, quais são os impedimentos, né, à confiabilidade? É tudo aquilo que queríamos que não existisse, né? Então, existem vários impedimentos a ter confiabilidade em um sistema. Tá? Vocês veem que a questão da manutenção, ela não está relacionada só a arrumar equipamento quando quebra, ela não está relacionada só a fazer uma manutenção para que o equipamento não quebre, ela está relacionada a deixar o equipamento confiável, ou seja, produzindo aquilo que ele foi comprado e proposto para trabalhar durante o longo do tempo. Né? E isso, obviamente, é um dos trabalhos centrados na manutenção e que vai muito além do que trocar peça ou... Né? Também tem isso, né? Mas vai muito além disso. Então, os obstáculos são vários, né? Faltas, né? São a raiz do mau funcionamento do sistema. Podem ser vistas quanto a natureza acidentais ou intencionais, né? Origem fenomenais no sistema ou na criação. Por exemplo, cria um desenho, um projeto, e esse projeto, de certa forma, ele não atende, né, a uma especificação que o equipamento pode fazer. Né? Pode ser um fenômeno, por exemplo, aqueceu demais, né? Teve um problema de temperatura. Agora nós estamos chegando no verão e existe muito disso. Tá? Eu me recordo da outra empresa que eu trabalhava, tinha equipamentos, centros de usinagem mais antigos, e, cara, chegava no verão, passava a temperatura da fábrica muito quente, o pé direito não era muito alto, uns problemas de ventilação, enfim, chegava no verão, o equipamento começava a desarmar. Então, chegava aí, porque, cara, no verão aqui no Rio Grande do Sul, é fácil chegar próximo a 40 graus dentro da fábrica. Aí teve que fazer o quê? Comprar aqueles cooler para painéis, e que não são ar-condicionados comuns, porque não pode gerar umidade, senão danifica os componentes elétricos. E aí o resultado é bem mais complicado, né? Porque daí tu pode comprometer toda a parte elétrica e eletrônica de um equipamento, e aí comprometer o equipamento em si. Tá? E aí se resolveu. Então, muito calor, muito frio. Por exemplo, centros de usinagem para vidro, teve uma época ali que fizeram aqueles frios abaixo de zero, congelou a água. Então, né, as temperaturas extremas podem ocasionar falhas de origem fenomenais. No sistema, no próprio sistema da máquina, na criação e na especificação. Né? E aí, quanto à persistência, né, pode ser permanente, tá? Temporária ou intermitente. Né? Permanente, um circuito que se queimou sob sobreaquecimento, né? Temporária, posição de memória sempre com um valor zero e pode resultar um erro no sistema. O problema todo dessa persistência, o permanente incomoda, mas de certa forma tu sabe onde arrumar e arrumou. O temporal também, o problema é o intermitente, às vezes dá e às vezes não dá o problema. Certo? Então, erros, né, são estados inconsistentes em que o sistema foi colocado em resultado de falhas. Exemplo, a escrita 1 é seguida de uma leitura de 0, pode resultar em falhas. Né? Então, as falhas são manifestações para o exterior de erros internos do sistema, desvio do especificado. Pode ser vistos quanto ao domínio, valor ou temporal, percepção consistente ou inconsistente, tá? Aqui é quando tu tem um número, aqui é quando tu tem uma condição.
consequência benigna ou catastrófica, né? Exemplo, entrega do resultado indevido. Quem conhece o blue screen? Então, quando eu tiro aqui, se eu fizer a bobagem, como eu fiz em outras aulas, de tirar o plug aqui da câmera, ele, pum, tem esse blue screen, aí tem que reiniciar todo o sistema. Então, representa uma falha se não for conhecida como falha. Exemplo de falha, componente A, falha causada, causando uma falha no componente B. A, falha na leitura da temperatura do forno sobreaquecido e retorna um valor muito baixo. A, pode ser um sensor avariado. Então, teve uma falha, não sei se alguns de vocês já escutaram, mas é um case histórico aí, né, que falam em relação a... ocorreu lá no saque da General Motors dos Estados Unidos. Não sei se vocês chegaram a ouvir essa história, não sei se eu já falei para alguém de vocês. Não ouviram? Do sorvete lá. Não. Não? Então, o que aconteceu? Ligou um cara, um cliente, tá? Do carro tal, da GM, e disse o seguinte: olha, toda vez que eu vou à sorveteria e eu peço um sorvete de creme, quando eu volto, o carro não pega mais. Beleza. Os caras virou motivo de piada, né? Troço absurdo. O carro não funciona quando o dono vai na sorveteria e pede o sorvete de creme. Muito bem, mas aí como toda informação ela é relevante, deve ser relevante, os caras começaram a estudar. E aí o que acontecia nesse caso? Tinha uma faixa de temperatura do motor, tá? Que o relé de temperatura não funcionava e não dava partida. E era exatamente essa faixa de temperatura do cara se deslocar com o carro dele até a sorveteria, que não era muito longe, e, obviamente, ele gostava de sorvete de creme, mas ele podia pegar sorvete de qualquer outro sabor que fosse ali próximo e ia dar o mesmo problema. Então, era uma informação que daqui a pouco parecia uma bobagem, né? Um absurdo, mas que tinha fundamentação. Então, existia um problema na falha da leitura da temperatura quando ela estava naquela determinada faixa, né? E por aí vai. Isso pode ser bem complicado, até trágico, né? Porque tu pega, por exemplo, um forno, um vaso de pressão, se ele lê a pressão errada, ele pode explodir. Tu pega uma autoclave, por exemplo, para fazer vidro laminado. Sabe o que é o vidro laminado, né? É um vidro, uma lâmina de material sintético e vidro. Então, são vidros para isolamento acústico. É o princípio do vidro blindado, né? A gente já trabalhei até em um curso e produzimos vidros blindados. Então, o vidro blindado, a prova de projétil, né, de bala, vidro semi-temperado, laminado, vidro. Então, por exemplo, um vidro com 2,8 centímetros, ele aguenta brincando calibre 38, e vai aguentando até, vou dizer para vocês, ponto 38, pistola, ele não aguentou 9 milímetros e o 12. 12 é piada, poder de impacto. É uma coisa assim brutal. Cara, esmagou o vidro. Então, esse equipamento que faz o vidro blindado, ele é um vaso de pressão gigante, então o vidro entra lá e aí ele aquece e faz uma pressão assim como para fazer essa fundição do vidro nessas lâminas de PVB e aí caracterizando o vidro nesse sentido. Se houver, nesse caso, um erro de sensor de leitura de temperatura, obviamente tem uma série de recursos, né, como válvulas de segurança e tal, mas o estrago pode ser violento. Uma explosão de um forno como esse, parece que teve um na China e tal, pode causar um estrago aí num raio de 500 metros. É uma coisa bem
complicado. É que nem uma panela de pressão dentro de casa, uma panela de pressão de feijão, se por um acaso falhar aquela válvula de segurança, não sabe o estrago que pode acontecer. Então, tem que ter, são equipamentos que tem que ter a confiabilidade. A mesma coisa um avião não pode falhar. Se o avião vier a falhar, o problema é sério. Tanto é que os aviões têm sistemas de segurança em redundância, né? Se falha um, tem outro, se falha outro, tem outro, assim por diante. Tanto que o processo de manutenção num avião, né, assistia, um tempo atrás assistindo um programa quanto a isso, ele tem a pessoa, o técnico que faz, libera o equipamento para funcionamento, vem um inspetor, libera, vem o supervisor, libera, e aí são 3 pessoas que têm que liberar um serviço de manutenção numa aeronave. Por quê? Porque é um equipamento que tem que ter confiabilidade. Se não tiver confiabilidade, já sabe o que pode acontecer, né? Então, um outro exemplo, né? B, lê a temperatura, a falha, verifica que está dentro dos limites do erro e não faz nada. B, falhou porque não tomou ação devidas para baixar a temperatura. Uma falha catastrófica. Entretanto, o forno explode. Tá? Desenvolvimento de sistemas confiáveis. Tá? Como desenvolver um sistema que funcione como esperado. Então, método de desenvolvimento de sistemas confiáveis ou como obter a confiança do sistema. Prevenção de falha, tolerância a falhas, supressão de falhas e previsão de falhas. O que mais? Como não introduzir falhas ou evitar a ocorrência. Prevenção de falhas, autoteste, assinaturas, né, que foi o caso que eu trouxe aí para vocês do pessoal da aeronáutica, né, da manutenção da empresa de aviação, correta reutilização de componentes confiáveis, especificação rigorosa e ambiente de linguagens apropriados. E se os pontos de falta forem conhecidos, né? Então, tu tem que ter a supressão da falha, então a depuração, a simulação e a validação. Então, uma informação importante, ó, nenhum sistema é 100% correto. O impossível acontece mesmo, né? A lei de Murphy, né? Aquilo que pode dar errado, se prepara que vai dar errado mesmo. E sistemas críticos devem ser tolerantes a faltas, né? A confiabilidade deve ser pensada desde o início, né? E a credibilidade é importante. E talvez um dia Murphy esteja errado. Bom, pessoal, é o seguinte, visto agora, acho que os conceitos de confiabilidade, tá? Então, eu gostaria agora aproveitar esse tempo que a gente tem. Eu quero ver com vocês para a gente já formar os grupos para vocês trabalharem como se fosse assim, ó, vamos criar a missão da empresa. O que é, deixa eu voltar aqui, tá? Na opinião de vocês, tá? Qual é que é o conceito amplo de manutenção? Tá? Baseado no que a gente viu até agora. E depois eu já posso começar a abrir a segunda aula. Mas esse exercício é importante. Tá? Vocês não querem formar os grupos, querem ser individual, daí eu gostaria já de tomar nota aqui para ter esses grupos aqui. Vocês querem me passar os nomes? Deixa eu abrir o Excel aqui. E aí os colegas que não estão, depois entram nos grupos. Até 3 pessoas, eu acho. Bota aí, até 4 no máximo, se quiser. Vocês querem já ir dando os nomes aqui? E, professor, Aldoir e Douglas. Aldoir, Douglas. Tá? Esse aqui seria o grupo 1. Daqui a pouco vai
o sistema aqui vai cair fora, mas eu chamo vocês de volta. Tá? Esse aqui é o grupo. Tá? Quem mais, pessoal? Opa, chat aqui. Ops. Daniela, Macari e Letícia Vila. Ótimo. Daqui a pouco vai cair, mas vocês não se estressem que eu chamo de novo. Daniel e Marco. Depois eu dou uma olhada. Acho que não tem mais que um. Ah, tá. E botar o sobrenome. Bom. Só um pouquinho aí que eu já vou copiar aqui. Se quiserem escrevendo aí também, tá valendo. Espera aí, cara. Pior que vai cair essa porra. Douglas. Aldoir e Gustavo. O que mais? Vamos ver se está todos aí. Ela foi, Aldoir foi. Álvaro está em algum grupo? Ah, aqui, ó. Leodo. Tá. Estou anotando aqui. Tentando fazer rápido aqui, porque daqui a pouco esse negócio vai me chutar. Guilherme Santini. Depois eu passo, se vocês quiserem, pelo WhatsApp aí, os grupos, tá? Deixa eu só formatar aqui. E aí a missão de hoje é vocês definirem esse conceito, que aí na aula que vem a gente já abre a matéria nova e tenta recuperar mais alguém. Guilherme Grezelli. Tá. Rafael Scott.